Jornalista cultural e cineasta amador. É graduado em História, especialista em História do Brasil e mestrando em Ensino da História. Iniciou na escrita literária no ano de 1996 e se lançou como escritor em 1999 através de encadernados distribuídos a amigos e professores. E possui inúmeros livros publicados, seja publicação solo ou em parceria, e tendo lançado o primeiro no ano de 2004. É um dos idealizadores do Jornal Cultural Piauí, que aí vai de um período de 2007 a 2022, do qual foi um dos editores. Cláudio Ciarline é membro da Academia Parnaibana de Letras e um dos organizadores do periódico Almanaque da Parnaíba. É o colaborador de impressos e meios virtuais no ano de 2021 e criou, junto ao escritor Wilson Maldonado, o grupo Piauí Poético, da qual ele vai falar para a gente daqui a pouco. E em 2022, ao lado do diagramador Fábio Bezerra, ele fundou a revista Piauí Poético, Literatura, Arte e Cultura, que é uma publicação mensal, impressa e digital, e que já se encontra na 33ª edição. Cláudio Ciarline, que prazer, que alegria você aqui no programa e por falar em poesia. Então, dado a revelação de sua biografia. Leandro, e todos que fazem parte da rádio, eu da UFDPAR também, todos fazem parte. E falando um pouquinho aqui da questão do jornalismo cultural, como foi que teve início para mim, foi ainda na época de estudante, na forma de brincadeira, quando no ensino médio, primeiro ano, do primeiro até o segundo ano do ensino médio, a gente tinha, eu e alguns amigos, tínhamos aí 15 para 16 anos, nós montamos um jornal, a época... Adolescentes atrevidos, né? Isso. E um jornalzinho cultural chamado Boca do Povo. Boca do Povo. E foi pelo ano de 1996, 1997, ou seja, quase 30 anos já tem um tempinho. E nessa época, esse jornalzinho era feito, era um jornal extremamente amador, né? Era um jornal que tinha 6 páginas, chamex, que a gente procurava até de uma cor que se assemelhasse ao jornal, não era assim uma coisa branca, a gente procurava também. E eu lembro que foi dos primeiros computadores na época, começou a chegar assim, os computadores assim, se popularizar, né, em algumas casas. A gente tinha um dos amigos mais próximos, tinha um computador em casa que tinha assim, mais condição do que o grupo, tinha um computador e através desse computador na casa dele nós nos reuníamos e passávamos um mês vendo o que ia haver de ações culturais, de teatro, de dança na cidade e também de fofoquinhas da escola, da sala. Jornal feito para adolescentes, né? Então, assim, era a Boca do Povo. E o interessante desse jornalzinho, que apesar de ser bem amador, mas foi tipo uma escola, né? Como se fosse uma escola pra gente. E a gente colocava a escrita da gente também, poesia, né? Tudo isso era incorporado de alguma forma. Isso. E esse jornal, no início, durante boa parte do tempo que lançamos esse jornal, era até anônimo. Um jornal que não colocávamos o nome e nem pseudônimo, nada, era anônimo. Pseudônimo e deixávamos, quando era de manhãzinha, a gente chegava, a aula começava às 7 horas e os alunos começavam a chegar às 6 e pouco. E muitas vezes, quando a gente ia, a gente chegava antes de 6 horas, quando não tinha ninguém,
e jogávamos o jornalzinho pelas frestas Né? das janelas. E quando os colegas chegavam das turmas, imprimíamos ali, vamos dizer, uns 15, 20 exemplares, pelo que eu lembro, e a gente espalhava por várias salas da escola e voltávamos, dávamos um tempo, né? Íamos no carro desse mesmo amigo e chegava na escola 20 minutos depois, voltava para a escola, como se nada tivesse acontecido. Com o passar do tempo, o pessoal foi descobrindo e nas últimas edições ele já sabia que era a gente, né? Tinha sido descoberto. Quebrou um pouco o encanto, né? Quebrou o encanto, assim. E isso é importante, só uma última coisa sobre isso, é que tivemos um grande impulsionador, que foi o professor José, né? Que já faz um bom tempo que ele mora em Teresina, professor de literatura. Né? Hoje, não só a parte, sempre mexeu com teatro, sempre mexeu com cinema, hoje ele tem uma produtora. Então ele foi um incentivador para você? Ele foi um grande incentivador para todos da turma, para você ver a importância do professor. Sem dúvida, sem dúvida. Ele foi um grande incentivador, as aulas dele não eram aulas normais, convencionais, eram aulas é um espetáculo, aulas de espetáculo. Que coisa boa. Isso mudou a vida da gente, né? Tanto iniciei escrito, também impulsionado, comecei a escrever em 1996, o jornal também veio logo nessa época, em 96, 97, e poesias e depois fui escrevendo outras coisas. É mais ou menos isso. Ah, que coisa boa, né, Cláudio? Você contando e de certa forma, a fundamentação do professor, né? Juntou com aquele mistério que vocês criaram, né? Aquele bom mistério, vocês distribuíam e voltavam depois, né? E o surgimento desse professor que traz, né, um pouco dessa magia, dessa arte, né? Deve ter sido uma influência muito boa para vocês, né? O nome desse professor mesmo é Antônio José. Antônio José. A José, se você procurar na internet, A José, ele juntou. A José. Coloca lá A José Fontinelli. A bênção a José, né? Sim. Né? Que de certo modo acendeu essa luz para vocês. Cláudio, eu resido em Parnaíba há 15 anos, que vai completar agora, no próximo mês, em março. Quando eu pisei aqui nesse chão, o seu nome sempre foi muito, muito expressivo. O seu nome está sempre muito vinculado a adolescentes, né? Em publicações. E eu tenho um verdadeiro ufanismo pelo que você faz, porque você publica publicações que muitas vezes é hostilizado, né? Quando uma adolescente de 14 anos publica um poema, para que esse poema seja chamado a atenção, olha, tem que ser um poema de muita profundidade. Mas a gente imaginar a profundidade aos 14 anos é meio utopia, né? Mas você, mesmo assim, você aceita e preserva essa aceitação. E, pelo que eu saiba, o Piauí representou um grande salto, né, para muita gente, inclusive passar a ter mais empatia, né, pela literatura, pela escrita, né, porque tinha um lugar para eles publicarem, né, e isso é importante. E foram 15 anos, né, de qualquer maneira, um tempo significativo, uma década e meia, afinal de contas, quem começou a publicar, digamos, com 15 anos de idade, publicou até os 30 anos, né? Já é uma pessoa feita, né? No sentido intelectual. Então eu queria que você falasse dessa sua satisfação perante o Piauí, né? Nós ainda vamos aprofundar mais no próximo bloco sobre o jornalismo cultural do que concerne o Piauí, mas eu queria que você adiantasse um pouco esse seu desejo de sempre ver pessoas inéditas, né, publicadas. Que satisfação lhe traz tudo isso? Assim?
Sim, Carlos. Eu, independente de você perguntar, né, embora a pergunta maravilhosa, eu já ia comentar isso, porque justamente a minha intenção era fazer a ponte com o que eu comentei agora com relação aos tempos de escola. Entendi. Porque assim, nos tempos de escola, apesar de termos esse jornalzinho na escola e tudo mais, no colégio, Parnaíba carecia de um veículo cultural. Muito bom isso, muito legal. A gente não tinha assim, um jornal impresso. Nós tivemos, por exemplo, da década de 70 para 80, nós vamos ver aí o movimento de inovação, né? A geração do meógrafo foi bastante forte. E chegou o momento do início da década de 90, de 90, né? E até o início de 2000, que não havia assim, havia jornais gerais que trabalhavam, jornal que trabalha política, esporte e até cultura também, com espaço para música, poesia. Correto. Só que assim, como os jornais eles abordavam, né, todos esses temas gerais, sempre o espaço para a poesia era sempre aquele espacinho restrito, reduzido, e tínhamos, por exemplo, o Jornal Dia, que todo mês sempre divulgava algum poeta, até mesmo um jovem poeta, mas assim, pegando de um Piauí todo. E eu lembro de um amigo que publicou, eu tendo a sua poesia publicada no Jornal Dia, mas ficou feliz, eu fiquei feliz por ele, mas era aquele espaçozinho que quase que tem que pegar uma lupa para conseguir enxergar. Então, assim, era uma coisa que me incomodava desde então. E por conta disso, da ausência de um jornal cultural nessa época, nos anos 90 até início de 2000, tive amigos que escreviam poemas, contos, na época da escola, que infelizmente acabaram não tendo muita. Lembrar que na época também, muito importante para quem é principalmente da nova geração, que na época não tinha internet. A gente não tinha internet. Então assim, a gente não tinha como divulgar os escritos, porque não tinha internet, né? Só existiam as grandes gráficas, não tinha as pequenas editoras. Então você imagina, e sem jornal cultural, era uma queda de braço, então você não tinha como divulgar a sua poesia. A gente divulgava nossos escritos na escola, né? Os próximos, para os amigos, não tinha como divulgar para muita gente. Hoje em dia não, disponível, é verdade. Então isso me incomodava muito. Então, quando houve, tanto que 10 anos depois, eu estava iniciando junto com outros 2 amigos e sócios, né? Na verdade o primo e um amigo sócios, o jornal Piauí, né? Que justamente para dar um enfoque cultural, literário e artístico, para valorizar principalmente o jovem talento, né? Os jovens talentos. É justamente sobre esse que é um tema inquietante, bastante impulsivo, né, da existência do Piauí, né, e manter um jornal impresso por uma década e meia, né, o esforço é homérico, né. Eu queria só dar um aviso aqui, gente, anunciar que no dia 22 de agosto, às 19h30, na Galeria Mestre Ageu, no Porto das Barcas, será inaugurado o espaço de artes da Galeria Mestre Ageu e, ocasionalmente, o palco Zé de Maria. O Zé de Maria, para quem não sabe, é um nome de grande expressão das artes plásticas de Parnaíba. E merece vocês estarem lá, porque inclusive terá o sarau será o 3º sarau de música e poesia com a Fátima Castelo Branco, né? E convidados, no caso, o pianista o Fábio Mesquita e no violão o Wellington Torres. Então, não esqueçam, 22 de agosto. Nós vamos encerrar esse bloco e no segundo bloco
ainda sobre jornalismo cultural, com o nosso convidado, Cláudio Ciarlini. Nós teremos a revelação dele sobre o Piauí e vocês vão ver que curioso, e principalmente eu comento muito a longevidade desse jornal durante 15 anos. Então, daqui a pouco, estamos novamente aqui com vocês. Pronto. Se quiser continuar... Né? Deu quanto tempo? Já passou aí muito? Uns 10 a 12, não foi? Uns 15 minutos. Eita! 3 minutos. 13, É né? porque teve o iniciozinho da biografia, das coisas, agora vai ser... Foi. Vai ser menor. É bom porque aqui o Cláudio vai ficar mais à vontade de falar sobre o Piauí, viu, Cláudio? Você fique à vontade, né? Se passar também... já não vai ficar... Não, tá tranquilo. O dono do programa está aqui. O Leandro está me deixando encabulado, hein? Dono do programa é óbvio. Não só dono, né? Dono, criador, produtor. Supervisor, Leandro. Eu vou anotar aqui só para ter uma referência para ir acompanhando, mas você pode ficar à vontade, viu, Cláudio? Sim. Podemos iniciar? Pronto. Bom, gente, estamos no segundo bloco e lembrando aos ouvintes que o nosso programa, e por falar em poesia, ele é apresentado sempre às quartas-feiras, 8 horas da manhã, com reprises às 13 e 18 horas. E hoje temos a presença do Cláudio Ciarlini, autor e editor de uma vasta produção, e queremos saber nesse bloco, Cláudio, obviamente que você tem muito a nos falar e fique muito à vontade, o microfone é seu. E queremos saber sobre Piauí, sobre esse jornal que circulou durante 15 anos, né? E não somente pelo jornal em si, mas por todo um contexto e concepção do Piauí. Nos fale desse momento de sua atuação e do seu trabalho no jornalismo cultural. Pois é, Carlos. Como eu estava falando, o Piauí, ele nasceu com várias missões. Missão de valorização da cultura, da história, da arte, não só de Parnaíba e região, mas do Piauí e fora também, a nível nacional, mas com enfoque principalmente no Piauí. Tanto é que o nome Piauí é uma das denominações iniciais dadas ao Estado. Então, Piauí, Piauí, depois Piauí com H, Y, até chegar no Piauí de hoje. Então, mostrando desde o nome, o título do jornal, etimologia, né? Que estávamos para falar de história, ao mesmo tempo de cultura, de memória, de arte. Então, a proposta do Piauí era mesmo conceder espaço tanto para veteranos da literatura, da cultura, da arte, da música, que é, claro, a arte também, da literatura, mas conceder espaço para esses veteranos e para os jovens iniciantes, principalmente para eles, porque os veteranos eles já tinham espaço em outros jornais, já tinham, muitos deles já tinham espaço na mídia, já eram conhecidos, muitos deles, e os jovens precisavam desse espaço. A internet já existia, no caso foi em 2007, ou seja, 10 anos depois dessa experiência na escola, do Boca do Povo, e já existia internet, porém a internet ainda, vamos chamar de tímida com relação à internet que a gente tem hoje. Se a gente for pensar em 2007, a gente não tinha o Instagram, a gente não tinha o Twitter, que é outro nome hoje. Já pega um pouco para mim. Mas o fato é que já existiam algumas redes sociais, mas elas ainda eram muito tímidas, porque você não tinha ainda, se a gente for pensar que o celular vai ter, as pessoas vão ter mais facilidade em ter celular e ter internet no celular a partir de 2010, 2011, 2012. E nessa época de 2007, não tinha.
não era todo mundo que tinha também internet, era mais questão de uma house. Então ainda era complicado para quem queria expor o seu trabalho, seja ele qual for, né? E falando em termos literários, de poesia, de crônica, por exemplo, ficava difícil. Então, assim, o jornal ele veio para poder evidenciar, dar voz. Tanto que tínhamos, todo mês, era uma coisa assim que tinha que ter, desde a primeira edição, por muito tempo, o quadro estreando. O Piauí sempre foi mensal, não é isso? Mensal, isso. Obrigado por lembrar que eu queria mesmo comentar. Mensal, eu acho que talvez se houve uma façanha, né, modéstia à parte, com relação ao Piauí, não foi nem tanto a questão dos 15 anos, que já né, em termos culturais, para veículo cultural, já porque muita gente não gosta de patrocinar a cultura. Eu falo, já é uma dificuldade. Disso, agora foi talvez o fato de que foram 15 anos ininterruptos. É por todo isso. mês tinha um Piauí. Eu quero até fazer uma intervenção. Eu quero fazer uma intervenção nesse momento. Quando eu me refiro a 15 anos, eu já sou passado na casca do alho. Eu sou de uma geração que leu o jornal Pasquim, que já leu, né? Sim. E nós sabemos do quanto é efêmero, né, se fazer impressos culturais no Brasil, né? Mesmo grandes revistas, né, antigas como Manchete, Fatos e Fotos, Realidade, e o próprio jornal Pasquim teve também o seu tempo limitado. Por isso que eu considero que o jornal Piauí foi um jornal heróico, né, nesse aspecto. E conseguimos de forma mensal ininterrupta, e importante dizer, gratuita também. Veja bem, mais gratuita. Conseguimos esse tempo, e o jornal, por curiosidade, ele só parou, os únicos meses que o jornal parou foram 8 meses de 2020, na época do período mais complicado da pandemia, de quando fechou outubro de março de 2020 até outubro de 2020. O período mais fechado da pandemia foi quando o jornal, foi os únicos meses que o jornal não saiu, mas para poder compensar isso, nós lançamos 2 revistas digitais, com várias páginas, chamando vários escritores que já tinham feito parte do jornal, que já estavam fazendo naquela época, e muita gente participou dessas 2 revistas digitais, que não chegaram, infelizmente, estavam tudo fechadas, a questão também de financeira. Não podemos, mas temos essas 2 revistas, e no total tivemos 173 edições do jornal, mais 2 edições da revista, formando 175 edições. Se não fosse os meses da pandemia, teriam sido 181 edições, que foram justamente 15 anos, dá 181 meses. Mas aí, após a pandemia, funcionou. Voltou. E aí, antes mesmo da pandemia, eu tinha um sonho de ter uma revista também, de editar uma revista. Porque lá atrás, até bem antes da experiência, antes de escrever e antes da experiência do jornalzinho da escola, eu sempre gostei muito de colecionar, ler revistas culturais, que ótimo, de cinema, revistas que falassem de música, quadrinhos. Eu sempre gostei muito. Tanto que quando eu tinha meus 12, 13, 14, se alguém perguntasse o que eu queria fazer, né, quando fosse faculdade da vida, eu dizia que eu queria escrever para essas revistas. Só que assim, a gente quando eu pensava nas dificuldades, por exemplo, até hoje eu acho que não sei se tem já jornalismo aqui em Parnaíba, eu acho que não, ainda não, né? Não, creio que não. Ainda é Terezinha, né? Para você ver. Então, se ainda hoje a gente não tem jornalismo, né, imagina naquela época, porque era difícil. Então, assim, uma faculdade de jornalismo é uma coisa assim, né, bem distante, e aí outras coisas da vida eu acabei, né, deixando para lá. Entendo. Mas aí ficou aquela coisa.
E aí, de repente, o sonho foi para ter uma revista. Tentei de forma paralela ao Piauí, mas infelizmente não foi acontecendo, foi passando tanto tempo, não foi acontecendo. Então chegou o momento que eu falei, então eu vou pegar e vou encerrar o jornal, né? Exatamente nos 15 anos foi o que foi feito, né? Eu e o Fábio encerramos o jornal exatamente quando ele completou 15 anos, em 2022, e já estávamos com tudo montado, material, diagramado para a primeira revista, que no caso foi a revista Piauí Poético, que tem o mesmo nome do grupo Piauí Poético, fundado um ano antes. Não fale muito do Piauí Poético, porque vai ser o nosso tema do próximo bloco. Mas só ainda permeando sobre o Piauí, né? Sobre a marca Piauí. Do meu conhecimento, muita gente, eu escuto muitos elogios, né, acerca do Piauí, porque diz, puxa vida, foi a primeira vez que eu publiquei, né, no Piauí, e a gente percebe a satisfação plena de quem vê o seu texto publicado, né? E esse desejo, propriamente, a gente precisa analisar com muito critério e muito cuidado, porque é natural, isso é um fato de todos nós. O fato de você escrever textos, muitas vezes não significa que você vai tornar-se um escritor, mas poderá se tornar, né? A vida é muito, né, cheia de nuances. Então, mas em meio a tudo isso eu percebo que o Piauí, digamos assim, conseguiu salvar uma lavoura, né? E hoje nós temos autores que dizem assim, não, eu vim do Piauí, já tem publicações, tudo, né? Eu queria ouvir do Cláudio essa resposta, né? Quando você, por exemplo, nós temos um amigo nosso, o Carvalho, né? Conheço o Carvalho desde os tempos da livraria Harmonia, que a gente realizava, né? As reuniões aos sábados, o papo literário. O Carvalho chegou a dizer que os textos dele começaram a ser movimentados no Piauí, embora, né, ele publicasse também em outros locais. Mas eu queria ouvir de você, como responsável, como disseminador dessa coisa de ver o autor ou autora, né, diante desse, né, dessa coisa tão bonita, né, que é publicar, de ver o seu trabalho publicado, né? Queria ouvir de você. Sim, eu agradeço, porque justamente eu queria falar um pouco mais sobre essa questão, né, sobre esse processo, porque... Depois pode marcar? Não pode continuar. Então, Carlos, eu nunca consegui parar para fazer uma contagem, né, e observar, mas pelo que eu acompanho durante esses anos de lançamentos desses escritores que eu tenho proximidade ou não, mas que eu tenho algum certo contato, do que eu acompanho deles, eu tenho uma estimativa que eu creio que existem pelo menos uns 40 a 50 escritores que maravilha, que iniciaram no Piauí, que coisa boa, em anos diferentes, 2007, 2009, 2012, 2013, e que tem pelo menos um livro publicado só. Olha que coisa boa, né? Temos, coisa boa. E se colocarmos também os que participaram de coletâneas, de pelo menos uma coletânea literária, né, que não tem um livro ainda, porque um livro até hoje em dia ainda está um pouco mais fácil publicar um livro, mas ainda não é uma tarefa muito fácil, né? Você tem que dispor de uma quantia financeira, né? Mas assim, se colocarmos os escritores que participaram pelo menos das antologias, eu creio que num cálculo dê para mais de 100 ou 120 escritores
passaram pelo Piauí. Que beleza. Começaram no Piauí, a maioria. Ótimo. E ótimo. que publicaram, seja em solo ou coletânea. Um universo grande, assim. E claro, como você falou, tiveram alguns também, uma quantidade, que depois sumiram, assim. Né? Acabaram, muitas vezes porque de repente foram para outros estados. Sem dúvida. E até continuam atuando, mas em outro estado a gente não tem tanto contato. E às vezes porque foi uma experiência naquela época de adolescência e aí de repente Sem dúvida, é a verdade. pessoa não seguiu no caminho. São as mudanças, né? Bom, nós vamos encerrando esse bloco. No terceiro bloco a gente queria ouvir do Glaucio, né, sobre, além da revista Piauí Poético, que ele vai explicar para vocês, essa transição do Jornal Piauí para o desejo da revista Piauí Poético, né? E a gente queria ouvir de você também, Glaucio, todo um apanhado do que a gente conversou agora, tá? Para que a gente tenha a ideia, né, de toda essa gama de desejos de você ver publicado, de você ver. É um encantamento a gente saber que você gerou um impulso, um estímulo a tantas pessoas a publicarem. Isso é muito bom. É o grão, né? São os grãos que você semeou e que, de certo modo, gerou frutos e tem gerado e certamente vai gerar, né, muitos frutos. Então, amigos ouvintes, daqui a pouco o nosso terceiro bloco do programa E Por Falar em Poesia. Uma grata satisfação de ter um convidado aqui, um convidado especial, o Glaucio Ciardini, autor e editor, e repito a expressão, que tem um vasto trabalho na cidade de Parnaíba no que diz respeito ao livro, ao jornalismo cultural, à escrita e à leitura. Então a gente reservou nesse momento, para esse terceiro bloco, um comentário que somente ele é capaz de fazer, porque ele é o criador, né, de toda essa movimentação que iniciou com esse termo etimológico de Piauí e que transformou, ou pelo menos que modificou, ou mesmo mobilizou o termo Piauí Poético, que hoje é uma revista, né? Então, Glaucio, a gente queria ouvir de você, fique bem à vontade nesse terceiro bloco, inclusive para fazer um resumo de todo o seu trabalho, né? De sua trajetória, esse encantamento de tanta gente vir participando com você no decorrer desses anos, né? Se empenhando na escrita, né? Porque nada é definitivo na vida, né? Até os próprios gregos se referiam, diziam que nada é estável e anterior, eis que tudo é movimento e transformação. E você certamente tem feito isso com algumas gerações, né? Para escrever e muitas das vezes, se esses participantes não se tornam escritores, mas certamente vão se tornar bons leitores, né? Eu tenho certeza. Com certeza. Né? Porque esse trabalho que você desenvolve é muito bonito. Então a gente queria ouvir de você nesse bloco essa transição para se chegar ao Piauí Poético, né? E fique à vontade, inclusive, de falar de toda a sua trajetória, do Glaucio Ciardini, editor e autor, né? E propagador da cultura do livro, da escrita. E já ia esquecendo de o Glaucio desenvolveu um trabalho muito bonito, que ele é participante, ele é imortal da Academia Parnaibana de Letras, e ele, juntamente com o José Luiz Carvalho, eles promoveram uma coletânea chamada Entre Gerações, muito interessante esse trabalho, por onde esse trabalho tinha só poemas entre gerações, né? Contos entre gerações, é isso? E crônicas entre gerações. Se você puder, nos fale também desse projeto, viu? Além do Piauí Poético, fique à vontade. O microfone é seu.
copiei datas. Esse projeto Entre Gerações foi um projeto nascido em 2018. Eu tive essa ideia em 2018. Eu vinha de uma coletânea que eu tinha idealizado também muito antes, e que nasceu em 2017, mas que era uma vontade assim, bem anterior, ainda do início do jornal, que foi a coletânea Versania, que foi uma coletânea que tentou reunir a maior quantidade de escritores que surgiram ao longo dos anos, dos 10 primeiros anos no Piauí. Começou em 2007, 2017 seria uma espécie de comemoração, né? Dentro das comemorações de 10 anos seria essa coletânea. E eu tinha tido essa ideia de forma anterior, mas não foi possível. Quando foi em 2017 foi possível, e muitos jovens que tinham publicado pela primeira vez no jornal tiveram sua primeira publicação, a maioria de um livro nessa coletânea. Que bom. E depois de realizar esse sonho, que demorou bastante para ser realizado, eu pensei assim, o que eu vou fazer agora em termos de coletânea? Porque eu não queria logo fazer na sequência outros jovens, né? Talvez mais tarde. O que eu pensei? Eu vou pegar e vou juntar esses jovens escritores, né? E alguns deles até que saem nessa coletânea Versania, que foi publicado no jornal, juntar com veteranos. Muitos até que participavam também do jornal, porque no jornal, sempre desde o início, participou tanto os jovens escritores e artistas, como também os veteranos. Eles tinham eles se liam, né? Embora não houvesse uma intenção assim direta, não houvesse assim, havia até algumas reuniões, encontros, mas não tinha essa de forma tão forte e direta. Agora, com a coleção Entre Gerações, que eu tive a ideia, e que foi lançado em 2019, 2020, 2021, eu pude trazer vários escritores. No total, acabou sendo quase 80 escritores que participaram dessa coleção, sendo que de poemas foram 60 poetas de Parnaíba e região, cronistas foram 40 cronistas também de Parnaíba e região, e contos foram 30 contistas, né? Então é uma coleção que hoje ela está disponível de forma digital. Eu tive a ainda honra pode de ser encontrada participar. nos sebos. Eu tive a honra de participar, né, Sim. de todos eles, né? Sim, com certeza. O Pontes é uma pessoa que eu conheci ainda assim que ele chegou em Parnaíba, e que nós nunca deixamos de ter contato. Não. E ele foi para São Paulo, mas eu continuei a gente continuou a ter Verdade, contato. E quando ele retornou, né, até antes de retornar, eu o convidei para o Versania, essa coletânea. Coletânea muito interessante, muito boa. Versania, e também participou de Entre Gerações, né? e outros, né? Então, assim, e até hoje eu venho atuando na organização, de alguma forma, em coletâneas e também no periódico do Almanac da Parnaíba. Almanac da Parnaíba. O Almanac da Parnaíba é uma expressão da cidade, né? Completou 100 anos, Leandro, agora, e o ouvinte precisa saber do seguinte: o Almanac da Parnaíba já teve colaboradores de grande expressão, né? Como Raul Bopp e outros, né? De expressão nacional. Afinal de contas, um século de um almanac, né? Há de se considerar que é muita fundamentação, né? E parabéns àqueles que preservam e mantêm esse anuário, né? Que de um certo modo é um registro muito interessante, né? Da cidade. Sim. E houve como está havendo uma mudança, e às vezes até contrária a questões puramente ideológicas. Houve alguns comentários de que o almanac já não tem o formato de um almanac, que é uma coletânea, mas isso aí é uma outra discussão para outro momento, né? Mas é importante que vocês mantenham mesmo o registro, né, e Parnaíba pode se orgulhar disso, né? Porque
É uma cidade que tem uma vocação, né, para uma leitura bem, né, a terra do Assis Brasil, de outros, da Luísa Amélia, né, a poetisa, né, Luísa Amélia, que foi a primeira poetisa. E assim, nos últimos 30 anos, o Almanaque da Parnaíba vem sendo cuidado pela Academia Parnaibana de Letras. Academia Parnaibana de Nos Letras. últimos anos, de 2018 para cá, Isso. na figura do presidente Zé Luiz de Carvalho, Zé Luiz de que, Carvalho. como o Pontes bem falou, organizou junto comigo a coleção de gerações, Isso, né? isso. Que foi até bom, né? Porque eu volto a essa questão rapidinho, para falar que quando eu tive a ideia do Entre Gerações, eu logo pensei no nome dele, né? Eu pensei assim, se é uma coletânea que visa o quê? A interação entre gerações, sem dúvida. É bom que seja feito por duas pessoas, dois escritores de gerações diferentes. E Zé Luiz ele já vinha com o lema da Academia Viva, já vinha com grande atuação. Que legal. E foi um nome assim que eu pensei, né, para juntar também a questão da Academia Parnaibana com o Piauí na época. Isso. Lá em Fortaleza fizeram uma publicação bem curiosa. Ele se chama Cravo Roxo do Diabo. Esse título, gente, ele tem a origem de um conto que foi publicado por um autor cearense, que eu não sei o nome dele, mas já procuraram pelos 4 cantos do mundo, até na garrafa do pirata já procuraram e não acharam. Mas sabem da existência desse conto. Mas o que eu quero dizer é que o Cravo Roxo do Diabo é uma coletânea que tem muita semelhança com Entre Gerações. Desculpe. O Cravo Roxo do Diabo você encontra, né, Juvenal Galeno, Raquel de Queiroz, Ângela Calou, ou seja, você encontra autores cearenses, né, do século XVIII, XX, XXI, os atuais. Então, é de maneira muito encantadora que se faça, né, uma publicação. Sim. E Entre Gerações fez isso, né? Fez uma nomeação heterogênea e eles não quiseram, de modo pedante, né, realizar uma coletânea para dizer, não, aqui são os designados pelos deuses. Não é? Porque há de se pensar, eu me inspiro muito no Antônio Cândido, né? Que, no meu modo de pensar, foi o nosso Deus vivo da literatura brasileira. Morreu, digo, carne e osso, porque a obra do Antônio Cândido é eterna. Mas ele dizia que não existe a literatura perfeita, né? Todas as literaturas são necessárias para se complementar a estética humana, né? Ela é necessária. Só que a sociedade de consumo ela é muito pedante, ela é muito boçal, né? Parece que alguns são escolhidos e outros não. Eu não concordo com isso. Não concordo, né? Então, gente, olha, só lembrando para vocês o nosso programa, e por falar em poesia, gostaria de falar um pouco sobre o nosso supervisor, o Leandro Velez, que é um apaixonado pelo rádio, esse instrumento que vence, ou melhor, que venceu tantas adversidades, né? Provavelmente venceu todas as guerras mundiais, né? Possivelmente. E se duvidar, poderá subverter até a Terceira Guerra Mundial. Então o rádio é de uma preciosidade muito grande. E temos orgulho agora com o sistema Rádio Net e coligado à Rádio Senado. Temos a FM Universitária e o FDPA. E o Leandro Velez é o grande idealizador. Me sinto muito orgulhoso dessa parceria com ele. E vamos em frente. Acreditamos que vocês possam dar crédito a um veículo, né, como esse, que de um certo modo é nosso, né, Leandro?
Com certeza. É nosso, não é para privilegiados, né? É o princípio humano, sabe? É isso que necessitamos. Então, nosso programa, e por falar em poesia, às quartas-feiras, 8 horas da manhã, com reprises às 13 horas e 18 horas. E hoje temos essa visita tão formidável do Cláudio Ciardini, que é um fomentador de leitura, da escrita e praticamente de revelações, né? Vamos chamar assim, né, Cláudio? Cláudio, eu queria ouvir nossas considerações finais de você, né? De que modo você, assim, as perspectivas do seu trabalho na revista Piauí Poético, junto com a parceria do Fábio, né? O Fábio, além de diagramador, é o sócio da... Isso. Né? E queria que você fizesse, digamos assim, num bojo, né? O que tudo isso representa em sua vida, né? Como eu falei agora há pouco, esses grãos que você tem plantado de maneira tão plena de satisfação, de alegria, né? Então eu queria que você deixasse um recado para a gente aqui desse terceiro bloco. Pois é, amigo. Assim, falando bem rapidinho aqui, a gente acabou fazendo a introdução no bloco anterior sobre a revista Piauí Poético, de como no momento que ela se originou, foi justamente desse pensamento que eu já tinha de revista, que se somou também à vontade do Fábio Bezerra, e também nascida de um nome, porque assim, eu tinha o desejo de uma revista, de começar uma revista, mas tinha vários nomes que ficavam, né, na minha mente. Isso. Como é que se chamaria essa revista? Foi passando o tempo e antes que o Piauí encerrasse, foi iniciado o grupo Piauí Poético, né? Esse grupo, ele nasceu através de uma conversa que eu tive com o Wilson Maldonado, que é um escritor de Teresina, da Academia Teresinense de Letras, e conversamos por conta de um amigo comum que nos apresentou, né, para que a gente realizasse um sarau virtual, isso em 2021, quando estava tudo fechado. E nós promovemos, o Wilson Maldonado chamou os escritores que ele conhecia, né, de Teresina e outras cidades, eu também de Parnaíba e outras cidades também próximas, e realizamos esse sarau com a participação de vários escritores. Para isso a gente fez um grupo que era só para existir enquanto estávamos organizando esse sarau. Só que o grupo, as pessoas estavam tão felizes ali de interagir e foi tão bom o sarau, que as pessoas foram ficando e eu virei pro Wilson e falei assim, rapaz, né, viramos um pro outro e dissemos, vamos continuar o grupo, só que a gente tem que pensar no nome, né? E aí eu pensei no nome, no Piauí Poético, né? Assim... Dentre os nomes dos nomes que eu coloquei foi Piauí Poético, o Wilson gostou muito. E avisando, porque até então o grupo era Sarau, Parnaíba e Teresina. E aí mudou para Piauí Poético, e é um grupo que vem crescendo com o tempo. Hoje a gente tem quase... Tem muita gente que acaba saindo também, né? Mas nós temos hoje, eu acho que quase 200 escritores participando desse grupo, gente em todo o Piauí e em outros estados também. E quando veio a revista um ano depois, eu pensei, mas tá aí, eu vou aproveitar a questão do grupo, né? Vou aproveitar a questão do grupo, do nome do grupo, e vai ser o nome da revista também. Que beleza. Então a gente começou a revista em 2022, logo como eu falei, na sequência do jornal. E a revista, eu não preciso nem falar muito dela, porque ela faz o serviço, mais ou menos, do que a gente fazia no Piauí. Que já foi falado no outro bloco, que é o quê?
também valorizar Valorizar. os jovens É. escritores, artistas, com espaço, claro, para os veteranos, promovendo, né, essa interação entre eles, através dos grupos de WhatsApp, através de encontros, lançamentos, coletâneas. O Piauí Poético, desde o seu início, vem lançando a cada ano pelo menos uma coletânea. Já lançamos 6 coletâneas, se eu não me engano, de 2021 para cá. E que participou gente do Piauí todo. Então, se a gente for pensar, né, eu gosto sempre de trabalhar de forma devagarzinho. Né? Eu acho que a gente nunca deve se apressar demais. Eu sempre trabalhei na minha vida sem correr demais, sem atropelar. Luiz Melodia, devagarzinho, de flor em flor. Né? E assim, muitas vezes até sem intenção inicial, não é que eu ficasse pensando. Quando eu trabalhei com meus colegas, né, voltando ao início da conversa, quando eu trabalhei com eles, o jornalzinho Boca do Povo, a gente não imaginava que eu ia editar um jornal, que eu ia ter um jornal. Né? Mas ficou aquela coisa que, se a gente for pensar, em 97, né? Em 97 eu estava, nos anos 90 eu estava divulgando um jornal para a minha escola. Né? Aí 10 anos depois eu estava divulgando para a cidade de Parnaíba e região. Que legal. Né? E hoje a revista ela chega ao Piauí todo e outros estados também, porque a internet ela manda para todo mundo. Então assim, foi uma coisa progressiva que foi acontecendo nesses últimos 30 anos. Né? Muito bem. Cláudia, a gente está muito feliz e assim, muito obrigado pela sua participação aqui e por falar em poesia. Agradecemos, o nosso supervisor certamente também está gratificado, né, Leandro, com a sua presença, e nas nossas monitoras, a Catarina e a Lohane, e desejamos longevidade, né, ao Piauí Poético, a revista, porque percebemos que o seu sonho é intenso, é longo, né, e principalmente consistente, né, porque aí tem alguma coisa de vanguarda e de resistência também disso tudo, né. E a escrita cada vez mais viva, sobretudo, o que interessa, né? Como eu falei agora há pouco, com relação a essa coisa da geração, o garoto que tinha 15 anos de idade, 12 anos, 13 anos, hoje, são pessoas que estão aí permeando pelos 30 anos, 28 anos, que de um certo modo já está se encaminhando, né, para a sua vida profissional, a vida como um todo. Se eu puder falar uma última coisa... Fique à vontade, fique à vontade. Que eu acho que é uma coisa boa de se dizer, é que o jornal, desde o jornalzinho, passando pelo Jornal Piauí, agora a revista Piauí Poética, as coletâneas, tudo isso só é possível com união. É isso mesmo. Com a união de escritores, de artistas, porque se eu estivesse só, no início eu não teria feito só, foram eu e alguns colegas, amigos, na escola, no Piauí também, eram várias pessoas participando, e a revista também. Tudo de comum acordo. Então, assim, isso ajuda também, sempre, desde o jornal. Né? Eu quero lhe agradecer novamente e ao Leandro pelo espaço. Eu agradecer a todos os leitores aí da revista. Obrigado mesmo, ficamos felizes, muito felizes, e vamos adiante. E o programa, e por falar em poesia, encerra a nossa 5ª edição agora, e lembrando e relembrando que o nosso programa às quartas-feiras, 8 horas da manhã, com reprises às 13 horas e 18 horas. Somos uma equipe, eu sou o Carlos Pontes, o apresentador do programa, com a supervisão de Leandro Velez e sob a atuação das monitoras, a Catarina e Lohane. Gente, um grande abraço, né? E desejamos aos ouvintes toda uma empatia
pela cultura, do que é possível sobre essa cultura. A existência da rádio universitária UFDPA nos deixa bastante orgulhosos e vamos adiante. Um grande abraço e até a próxima.